Direto do canal Chupa Essa Manga, que estou o professor Jean, e a partir de agora nós faremos a revisão, nosso Revcast aqui, né, da nossa N2 História, segunda série do ensino médio, Colégio Santa Isabel, Paz e Bem. Gente, ontem eu falei pra vocês que eu tive uma grande perda, uma tia, irmã da minha mãe, faleceu, e é por isso que a abertura do canal tá hoje toda assim, né, meio solene, mas promessa é dívida, a gravação está saiu, né? Porque você já está ouvindo, está publicado, né? Desculpa, está acontecendo somente agora, mas eu ia gravar ontem, mas não foi possível por conta do acontecido com a minha tia. Mas estamos aqui. A nossa avaliativa N2, que tem como conteúdo programático o capítulo B5, Período Liberal Democrático, a Curta Democracia, que a gente cobrou na N1. B6 mais o B7, a ditadura civil-militar de 64 a 68, né? A ditadura civil-militar de 69 a 85. E mais a parte da Jéssica, né? A5, Guerra Fria, contexto sociopolítico do século XX, mais o A6, independências afroasiáticas, a luta pela liberdade, autodeterminação e soberania. Gente, vamos lá, vamos para a minha parte. Então é bem simples. Então, fone no ouvido, caderno na mão e lápis e caneta, o que você tiver aí pela frente. Uma coisa importante que eu posso reforçar dentro dessa revisão do que a gente já até cobrou, né, na fase do período liberal democrático, uma coisa importante é a inauguração de Brasília, do governo do JK, que faz parte daquele projeto político, né, que é aquele entreguista, né, o do liberalismo, aquele que se utiliza de um perfil político em que acredita que tem que haver, né, a participação do mercado estrangeiro. Não é à toa que a construção de Brasília, né, a rápida construção de Brasília pelo governo do JK, né, que governou de 56 a 61, ele, claro que ele vai trazer vários desdobramentos para o país, né, vários e diversos são os desdobramentos que vão acontecer para com o Brasil. E a ideia mesmo da construção de Brasília, se você analisar geoestrategicamente, então eu já estou aqui metendo o Leozinho aqui, professor de geografia da gente, então o que é que eu entendo, geograficamente falando? Se a sede do governo do Brasil, até o segundo governo do Getúlio, né, que aí comete o suicídio, era onde? No Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. Se o JK está retirando a capital federal para uma nova região, no estado de Goiás, qual é o incentivo que ele está trazendo? É um incentivo de integrar nacionalmente. Só que isso teve um grande desdobramento. O que foi que eu falei? Ele foi o presidente que sozinho duplicou a dívida externa. Então vai aumentar exageradamente a inflação. Isso é fato, cara. Isso não tem por onde correr. E outra coisa super importante que a gente poderia revisar é justamente a ponte, certo? A ponte que vai alavancar para justamente o início da ditadura civil-militar de 64 a 85, que é o próximo capítulo, entende? Porque pensa comigo, né? No começo da década de 60, né? A Quarta República, que a gente chama, também conhecida como República Populista, que vai do Dutra, né? Dutra, Getúlio Vargas de novo, aí vem JK, aí vem Jânio Quadros, aí vem o último que é o João Goulart, que era vice do Jânio Quadros. Então é o período da história brasileira que começou em 46, né, com a posse do general Eurico Gaspar Dutra, e vai terminar em 64. Então, o que é que eu consigo enxergar? Eu enxergo que a política brasileira ela é marcada por vários importantes acontecimentos, né, que vão decidir na história do país, né, nos anos que acontecerão mais tarde, né, e entre eles é o que? Quando aconteceu a morte do Getúlio Vargas, depois da morte do Getúlio Vargas, o que é que nós temos? É a renúncia do Jânio Quadros, cara. O Jânio Quadros só governa 7 meses, e aí cresce exageradamente muitas manifestações para derrubar o presidente Jango, que é o vice que depois da posse, com a troca do sistema político presidencialista para parlamentarista, que é o quê? A ideia de derrubar o governo do Jango. Lembra? Ó, o Jango é no dia
13 de março de 64, no comício da Central do Brasil, atraiu 150 mil pessoas e ele elenca as reformas de base. Qual foi a consequência disso? 6 dias depois, as marchas da Família com Deus pela Liberdade, 500 mil de pessoas em São Paulo. Qual é a consequência disso? A implantação de um regime militar. Com o quê? Com a derrubada do governo de João Goulart, o famoso Jango. Entende? E aí começa, na verdade, os 21 anos da ditadura militar. E eu não posso esquecer. Se eu estou falando sobre a ditadura militar, né? E aí, entrando numa discussão conceitual de ditadura civil-militar, como eu coloquei no meu slide, a ditadura civil-militar, ela contou com a participação civil. Isso é fato. Caiu na UNHB esse ano, tá certo? E o maior exemplo desse envolvimento civil na ditadura militar, o envolvimento civil, daí chamarmos ditadura civil-militar, foi o quê? A participação de grupos midiáticos, mostrei no meu slide, né? Políticos civis, mostrei no meu slide, né? As classes médias urbanas, mostrei no meu slide, né? Que dava o quê? A sustentação para os militares. E eu não posso esquecer, sabe de quê também? A participação dos empresários, entende? Então tem empresário, tem político, tem classe média urbana, tem grupos midiáticos, né? Rádio, TV, e isso tudo contribuiu para que eu pudesse identificar o quê? A partir da participação civil, chamarmos esta nomenclatura agora não somente de ditadura militar, mas de ditadura civil-militar. Não tem por onde correr, tá certo? Não tem por onde correr. E aí lembra que no meu slide eu mostrei os festivais da música, né? Os festivais eram uma coisa muito extasiante. Como eu fiz a N3 hoje e fiz a N3 ontem da outra turma do segundo ano, vocês viram que eu utilizei muitas músicas, né? Então, muita gente que ia para os festivais, né, para ouvir as canções, e tinha uma canção, cara, que chamou muita atenção da galera, que foi a música Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores. Como é? Eu tô rouco demais, mas deixa eu tentar. Aquela que diz assim, ó, vem... Não dá, né, porque eu não consigo nem entrar no tom. Aquela caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, né? Nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E aí participou desse festival também o Chico Buarque, com a música Sabiá, que a música era dele, do Tom Jobim, né? Vou voltar, sei que ainda vou voltar para o meu lugar, mas lá, e é ainda lá que eu hei de ouvir cantar um sabiá. Uma sabiá, na verdade. Cara, aí quem venceu o festival? Não foi a música Caminhando, do Geraldo Vandré. A música que vai vencer é a música Sabiá. Ela derrotou a música Caminhando, né, do Tom Jobim com o Chico. E aí muitos que estavam presentes no festival vaiaram a canção Sabiá, né? Porque desejava a vitória da canção do Vandré, que é caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, entendeu? Por quê? Porque essa música, ela defendia uma ação direta. Lembra da N3 que eu fiz hoje com vocês, a história da ação contra o quê? Contra a ditadura. Contra a ditadura, desculpa. Porque quando ele diz assim, ó, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Isso é uma ação direta contra a ditadura. Expressava assim com muitos holofotes, os ideais da própria esquerda da época, daquela época, entende? E aí tem todo e como outras músicas vão trazer denúncia da situação social e política do país, como por exemplo aquela, deixa eu lembrar aqui, que eu botei no meu slide, que tá lá no meu slide, a música Opinião, lembra lá? Podem me... Não vou conseguir porque eu tô muito rouco. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Aqui do morro eu não saio não, aqui do morro eu não saio não. Se não tem água eu furo um poço. Lembra, né, que eu disse que já foi até, essa canção, foi até questão do Enem, uma música do Zequete. Cara, é uma denúncia, é a canção de protesto, é a música engajada, é a música participante, né, que ela traz dentro desse contexto, na letra da música, denúncia do que é uma situação social, ó. Se não tem água, eu furo um poço. Se não tem carne, eu ponho osso e boto na sopa e deixo andar. Então, mostrando a situação política, porque eu moro no morro, né?
Eu não moro na parte mais baixa, eu moro na parte mais alta. Então, a denúncia do que é socialmente essa situação e politicamente falando. Então isso é muito interessante. Fica esperto com as canções, tá certo? Como outra música também muito famosa, que é a do Caetano Veloso, que é aquela... Caminhando contra o vento, silêncio e sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou, né? O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas. O cara diz, eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. Super famosa essa Brigitte Bardot na época. Né? Ela nem sabe, até pensei em cantar na televisão, o sol é tão bonito, mas ele diz, eu vou. A música do Caetano, Alegria, Alegria, de 67, um ano antes do AI-5, né? Então, havia uma importância muito grande, né? Um crescimento muito grande pelos meios de comunicação de massa, né? Porque muita tensão estava acontecendo, não somente no Brasil, mas na América do Sul, na América Latina, do México para baixo. Então, a coisa estava se agitando mesmo. E claro, para que eu feche aqui a nossa revisão, bacana profissional, né? O que vai trazer um movimento que vai assim impactar, mexer e externar assim, pelo amor de Deus, precisamos da democracia, precisamos que a ditadura militar acabe. Lembra que o AI-1 tinha sido baixado, que eu mostrei? O AI-1. Então o AI-1 eu não votava para presidente. O AI-3 eu não votava nem para governador e nem prefeito. Então, tirou o direito do povo de escolha. Então, o fim da ditadura era exigido para que o povo pudesse votar novamente. Se estava funcionando o AI-1 e o AI-3, e principalmente o AI-1 para presidente, que eu não podia votar para presidente, então começou a ganhar muita importância, muita simpatia, e a maior parte da população, né, isso foi tomando uma proporção gigantesca por um movimento que ficou conhecido como Lei Dante de Oliveira, mais conhecido popularmente como Diretas Já. Olha o nome entregando tudo. Se é diretas, o voto não era direto, que o povo escolhe, né? Então, na verdade, o que é que a galera queria? O voto direto, para que eu pudesse votar para presidente, porque eu queria o fim dessa ditadura. E o fim dessa ditadura estava associado ao quê? Eu elegi o presidente. Então eu queria o fim do AI-1. E o fim do AI-1 foi graças a um movimento denominado de Lei Dante de Oliveira, que é o nome técnico, que é o nome do político que encabeça esta lei, que popularmente ficou conhecida como Diretas Já. Entende? Diretas Já. Só que tem um problema. Ela não foi aprovada. Chupa essa manga. Tá certo? Chupa essa manga. Vou fazer somente a minha revisão, a minha parte, porque não dá tempo, que eu vou gravar agora, exatamente agora, a revisão da primeira série. Gente, agradeço demais o carinho dos que estavam na sala de aula, que me ouviram quando eu contei, né? E que me deu os pêsames da minha tia. Muito, muito obrigado por todos, tá bom? E no mais, chupa essa manga. Beijo.